Está no ar o consultório, sejam muito bem-vindos. Estima-se que cerca de 150 mil portugueses sofrem de dor nas costas e cerca de 80% da população terá pelo menos um episódio ou crise de dor nas costas ao longo da sua vida. Se é o seu caso, vai querer conhecer uma campanha nova intitulada Olhe pelas suas costas, que pretende precisamente alertar a população para este tipo de dor muito comum. E vamos, no programa de hoje, conhecer algumas dicas e cuidados essenciais que devemos ter no dia-a-dia para protegermos as nossas costas, a nossa coluna. Vamos também falar de atrofia muscular espinhal. A Associação Portuguesa de Neuromusculares e a Sociedade Portuguesa de Estudos de Doenças Neuromusculares estão a promover durante este mês de agosto a campanha Eu Sou Raro, Eu Sou Rara, uma iniciativa que pretende consciencializar a população e os profissionais de saúde para a existência desta doença e para a importância de um diagnóstico precoce. Este vai ser um dos assuntos abordados. Na última hora do consultório vamos assinalar o Dia Mundial do Cancro do Pulmão e falar sobre os malefícios do tabaco e as consultas de cessação tabágica. Cerca de 85 a 90% dos novos casos de cancro do pulmão são detectados em fumadores. Aqui vai poder ligar, participar e tirar as suas dúvidas. 225083297 é o número que está à disposição para ligar e fazer a sua pergunta. Pode também enviar a sua questão para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. Consultório no ar, seja muito bem-vindo a este programa dedicado à sua saúde, bem-estar e, acima de tudo, prevenção. Vamos falar de um problema muito comum. Quem é que nunca teve uma dor nas costas? Ora, estima-se que cerca de 150 mil portugueses sofrem de dor nas costas e cerca de 80% da população terá pelo menos um episódio ou crise de dor nas costas ao longo da sua vida. Para falar sobre este assunto e sobre esta campanha que vamos conhecer, é nosso convidado o professor Dr. Ricardo Rodrigues Pinto, médico ortopedista e diretor da Unidade Vértebro-Medular do Centro Hospitalar Universidade do Porto e também médico cirurgião da coluna. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar connosco. Olá, Alexandra, é um obrigado. Muito obrigada. Ora, falamos, como eu dizia na introdução e agora, de um problema muito comum. Todos nós já tivemos uma dor nas costas e parece que este problema piorou após este período de confinamento e também o teletrabalho que agora costumamos, não é? Estamos mais acostumados a fazer, e isso deve-se a quê, Sr. Doutor? À má postura, essencialmente, e ao sedentarismo também. Sim, acho que está a tocar já em dois dos principais temas que são importantes quando nós abordamos a dor de costas. Com efeito, a dor de costas é altamente prevalente, as estatísticas dizem que 80% da população tem dor de costas, dizem também que, por exemplo, a prevalência pontual de dor de costas neste momento é de 13%, significa que 13% da população mundial neste momento está com dor de costas, isto é muito importante. A dor de costas é o segundo principal motivo de recurso aos médicos de família e é o principal motivo para incapacidade laboral, seja ela temporária, seja ela permanente. Isto enquadra-se nas baixas ao trabalho, mas enquadra-se também naquelas pessoas que deixam de poder exercer a sua profissão de forma permanente. E, portanto, estamos a falar de um problema que tem um impacto elevadíssimo, quer para o doente, porque deixa de poder realizar a sua profissão, deixa de poder ganhar dinheiro, quer para a família desse doente, que sofre o impacto disso, e também, naturalmente, para a economia do Estado, para as empresas, porque perdem um trabalhador e têm necessariamente que compensar essa falta desse trabalhador. Portanto, estamos a falar de um problema muito importante. Mas a pandemia, não é? Ora, o teletrabalho, eu fiz o meu doutoramento em Inglaterra e vivi com o meu colega de casa, trabalhava muito em teletrabalho. Era uma coisa que eu nessa altura, em 2011, 2014, não conhecia e achei aquilo muito curioso, porque realmente ele fazia uma gestão do tempo dele fantástica, conseguia ir fazer atividade esportiva à meio da tarde, conseguia fazer reuniões fora de horas e tinha ali uma gestão muito boa. Quando precisava de ir ao escritório ia, quando precisava ficava em casa e foi uma coisa que eu fiquei muito admirado.
portanto, eu acho que o teletrabalho, do ponto de vista social, é uma coisa importante, até do ponto de vista familiar, por causa das crianças, portanto, acho que o teletrabalho é importante. Qual foi o problema que o teletrabalho nos trouxe? Em primeiro lugar, fez com que as pessoas trabalhassem em locais que não estão apropriados para esse tipo de trabalho. Muita gente, se calhar, liga ao computador no sofá, vai para a mesa da cozinha trabalhar e isso acaba por promover más posturas, promover maus hábitos, que isso sim vai provocar dor nas costas. Por outro lado, a própria pandemia fechou as pessoas em casa, houve muita gente que se tornou cada vez mais sedentária, os ginásios fecharam, as piscinas fecharam e, portanto, houve um sedentarismo grande, houve também aqui uma voga da culinária, houve muita gente que começou a cozinhar e, portanto, também alguns problemas de excesso de peso surgiram associados a isto e, portanto, as posturas, o peso e o sedentarismo são assim aqueles 3 grandes problemas quando nós pensamos em dor de costas. E quando sabemos que 80% das pessoas pode ter, da população pode ter dor de costas ao longo da sua vida, se conhecemos, nós próprios tivemos e conhecemos sempre alguém que já teve, não é? E é possível prevenir, acima de tudo, ensinar às pessoas a manter a tal postura em determinadas situações, a prática do exercício físico, dizer não ao sedentarismo e ao sofá lá de casa por longos períodos e conseguimos evitar a dor, pelo menos aquela dor ligeira que às vezes costumamos ter. Claro que sim. Eu acho que nós temos que dividir a dor de costas em dois grandes tipos de dor de costas. Há a dor de costas aguda, aquela que é mais frequente, é uma dor de costas que surge por essas más posturas, por algum esforço e habitualmente é autolimitada no tempo. É uma dor de costas que é altamente incapacitante, mas que em dias ou semanas acaba por resolver com pouco ou nenhum tratamento. Estamos a falar de pessoas que, se calhar, com alguma medicação, com alguma evicção dos esforços que provocam a dor, com melhoria das posturas, que conseguem resolver o problema. E depois, também, do outro lado do espectro, temos a dor de costas, em que, efetivamente, há uma patologia por trás disso e essa dor de costas tem outra relevância, tem outro papel. Mas, se nos focarmos na primeira e na tal prevenção, aí sim é fundamental. Nós sabemos que a patologia da coluna, o grande fator predisponente para a patologia da coluna, infelizmente, é genético e, portanto, não é controlável. Sabemos isto através de estudos de gêmeos monozigóticos, portanto, gêmeos verdadeiros, que foram estudados ao longo de muitos anos e percebeu-se que gêmeos que tinham profissões completamente diferentes, estilos de vida completamente diferentes, acabavam por ter entre si muitas semelhanças no tipo de patologia que tinham. E, portanto, havia pessoas que tinham atividades laborais que pareciam predispor para uma patologia da coluna, mas que acabavam por estar relativamente protegidas dessa patologia da coluna, e outras pessoas que até tinham uma atividade, uma boa postura, uma atividade laboral melhor e que tinham patologia da coluna por causa do tal fator genético. E, portanto, esse, infelizmente, nós não podemos controlar, mas temos os outros que são controláveis. E os que são controláveis são as más posturas, são a falta de exercício ou, no outro lado do espectro, o exercício mal realizado e a obesidade. São, assim, os 3 principais problemas do mundo ocidental. Até porque a dor de costas é muito mais prevalente agora do que era há 20 anos atrás e isso também tem a ver com a mudança dos nossos hábitos de vida, com o tipo de sociedade em que nós vivemos. Já lhe vou perguntar no caso das crianças, porque em idade escolar principalmente, voltamos outra vez à questão da má postura na secretária, pode levar as crianças também. Já vou separar esse assunto. Perguntava-lhe primeiro, a lombalgia é o tipo de dor mais comum também, aquele que leva as pessoas a procurarem ajuda? Sim, a dor de costas pode ser cervicalgia, na coluna cervical, dorsalgia ou lombalgia, sendo a lombalgia a mais frequente. A dor no fundo das costas, muitas vezes com a irradiação para a região das nádegas e depois, dependendo do tipo de patologia, podendo ter outros sintomas acompanhantes e isso sim poderão ser sintomas que justificam outro tipo de cuidados, nomeadamente a irradiação para as pernas, alterações da força, alterações da sensibilidade e aí sim já poderemos estar a entrar no âmbito de patologia que merece outro tipo de cuidados e de tratamento. E que tipo de tratamento é que está disponível para essas pessoas a quem é diagnosticada este tipo de dor? Bem, em primeiro lugar, quando nós avaliamos um doente destes, temos sempre que perceber que tipo de dor é que eles têm. Nós temos alguns sinais que consideramos sinais vermelhos, ou bandeiras vermelhas, que são aqueles sinais que nos obrigam a estar atentos porque pode haver um problema sério de saúde. E são todo tipo de
antecedentes do doente ou antecedentes familiares que nos levem a pensar que poderá haver por trás uma história de uma neoplasia, uma história de uma infecção ou um episódio agudo após um traumatismo. Estes são aqueles doentes que nós temos que avaliar com mais atenção e que temos provavelmente que começar por pedir exames e por tentar despistar aqui algum problema sério de saúde. Depois, temos a patologia degenerativa da coluna. É a patologia que vai, o desgaste natural da coluna que vai acontecendo, que vai fazendo com que as unidades estruturais da coluna se vão desgastando, com que surjam hérnias discais, com que surjam estenoses do canal vertebral, onde passam a medula e os nervos que vão para os braços e as pernas, e aí temos patologia que poderá dar sintomas, os tais sintomas da dor ciática, da dor que irradia para os braços, e aí temos uma miríade de tratamentos. É importante que se perceba que o principal tratamento para a patologia da coluna é o tratamento conservador. O tratamento cirúrgico está reservado a uma pequena parte de doentes que ou têm aqueles sinais vermelhos, ou têm um déficit neurológico, ou têm alguma fratura, ou há aqueles doentes que não melhoram com o tratamento conservador. Portanto, já não está muito avançado, não é? Depende também existe muito esse conceito, as pessoas tendem a fugir muito da cirurgia da coluna e, por vezes, cometem o erro de prolongar por tempo demais este tratamento conservador que nós, a partir de determinada altura, percebemos que é ineficaz, ou que naquele doente está a ser ineficaz. E aí corremos algum risco de entrar primeiro num problema de déficit neurológico, de déficit de força, déficit de sensibilidade, que a própria cirurgia poderá não recuperar, e depois também entramos num problema de cronificação da dor, porque nós sabemos que uma dor que está instalada ao fim de muito tempo acaba por cronificar e ser muito mais difícil de tratar, mesmo tratando a causa. Porque uma pessoa que tem dor crónica acaba por ter um impacto na sua vida social, mesmo do ponto de vista psicológico, é uma pessoa que vai ter sempre algo que não vai trabalhar e, portanto, a cronificação da dor é um problema grave que nós também não podemos deixar que aconteça. Portanto, é preciso perceber se aquele doente melhora num período inicial de tratamento conservador e, quando não melhora, propor um tratamento cirúrgico, se ele for indicado. Normalmente os pacientes tendem a adiar a cirurgia porque têm receio, não é? De riscos que eventualmente possam surgir. Claro. Mas como nos está a explicar, não é assim tão linear como nós achamos que pode ser catastrófico, não é? Fazer uma cirurgia a uma coluna. Não é nada catastrófico. A medicina evoluiu muito. Evoluiu muito do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de diagnóstico, do ponto de vista de abordagem ao doente. E a patologia da coluna é muito variada. Nós podemos ter uma simples hérnia discal, lombar ou cervical, que é uma cirurgia banal, que se faz com um dia de internamento, em que no dia a seguir o doente vai para casa e muito provavelmente já com a dor radicular resolvida ou em resolução. E depois podemos ter patologias complexas da coluna, como tumores, como fraturas, com lesões neurológicas, e aí entramos num espectro completamente diferente de doenças e, portanto, num prognóstico muito diferente. E, portanto, o medo que existe da cirurgia da coluna habitualmente resulta do conhecimento de um ou dois maus casos que se perpetuam e que se falam na localidade e que as pessoas acabam por dizer que aquele vizinho ficou mal e que foi operado. Felizmente não é o resultado, os resultados não são meus, não são nossos, são publicados, são internacionais. A cirurgia da coluna tem bons resultados, desde que nós saibamos adequar a cirurgia ao doente e também gerir muito bem as expectativas do doente, que também é uma coisa que é fundamental. Porquê é que as mulheres com mais de 60 anos normalmente são mais atingidas? Ora bem, isto é um bocado controverso. Diz-se habitualmente que as mulheres têm mais patologia da coluna. Há um subtipo de patologia da coluna que as mulheres têm mais, que é a osteoporose e, portanto, as fraturas osteoporóticas da coluna. Mas há muitos estudos que também dizem que a patologia da coluna, no geral, está distribuída de igual forma em ambos os sexos. A osteoporose, na verdade, afeta 2 vezes mais a mulher do que o homem e, portanto, as fraturas da coluna osteoporóticas, que são uma epidemia, que são um problema de saúde pública importante, afetam mais as mulheres. E aí será aquele fator que nós temos que estar muito atentos, que temos que detectar, porque as fraturas osteoporóticas são fraturas que acontecem praticamente sem traumatismos. São pessoas que às vezes têm, por tossirem, espirrarem ou pegarem num peso,
sentem uma dor nas costas e fazem uma fratura osteoporótica. Essa sim é mais frequente nas mulheres. Muito bem. Em relação às crianças, ficou aqui em suspenso este assunto. Portanto, muitas crianças já têm dores nas costas e ainda são muito pequeninos. Normalmente a idade escolar também, por causa da postura, quando estão na sala de aula, na secretária, e isso pode ditar depois um futuro um bocadinho complicado, não é? Se não for corrigida essa postura enquanto são muito pequenos. Sim. Nós temos que pensar que os hábitos que nós temos não influenciam a curvatura da nossa coluna. Portanto, há uma série de doenças da criança, a escoliose, mas elas não são provocadas pelas mochilas, pelas más posturas. As mochilas e as más posturas provocam, sim, dor de costas que, resolvendo o fator que as inicia, à partida resolverá, exceto se houver alguma patologia por trás. Agora, o que nós assistimos com as crianças é que há uma necessidade de levar muitos livros para a escola e mochilas excessivamente carregadas. Eu vejo com frequência, quando vou levar os meus filhos à escola, muitas crianças curvadas para a frente para conseguirem transportar o peso da mochila para a frente, para não caírem para trás, depois com uma necessidade de esticarem o pescoço para conseguirem olhar para a frente e, portanto, temos realmente, e eu vejo isso em casa, uma necessidade dos miúdos levarem muitos livros para a escola, muitas capas, muitos cadernos, e isso provocar uma sobrecarga grande. E aí, se calhar, é um fator que é importante pensar, quer a nível de escolas, porque se calhar há livros que não precisam vir para casa, é importante haver cacifros nas escolas para conseguirem que os livros das crianças fiquem guardados de um dia para o outro, e depois também na adequação da mochila, na compra da mochila, essas coisas também são importantes, ainda por cima agora que daqui a nada inicia-se o ano letivo, e os pais têm esse tipo de preocupação, também é um fator provavelmente importante. Vamos falar outra vez nesse assunto, não é? No regresso às aulas, normalmente os pais, não sei se estão a fazer bem ou não, pergunto-lhe, substituem muito as mochilinhas que vão às costas por aquelas de rodinhas, não é? Os strollers, para não ser tão pesado para as costas das crianças. Fazem bem? Acho que fazem bem. Têm que terem atenção que as crianças que têm que entrar no autocarro, que têm que subir e descer escadas, é mais difícil, vão ter alguma dificuldade com esse trolley. Mas sim, é um bom recurso, uma alternativa para não terem tanto peso às costas. De uma forma geral, os números, o que é que dizem da população portuguesa, Sr. Doutor? Que temos uma má postura, que estamos muito agarrados ao sofá e que temos que praticar mais exercício de forma correta. Porque há exercícios também, ou modalidades que podem comprometer a nossa postura e trazer muitas dores nas costas. Certo. Os números da população portuguesa que nós conhecemos são os números da população ocidental. E, portanto, são um reflexo do estilo de vida que nós temos, que é sedentário, que tem pouco exercício físico. Relativamente ao exercício físico, aquilo que é fundamental e aquilo que eu digo sempre aos meus doentes é que o exercício físico é essencial. E, exceto se houver uma patologia importante da coluna, os meus doentes vão todos praticar exercício físico, pelo menos são aconselhados por mim a fazê-lo, e os doentes que eu opero também, depois eu espero que retomem a atividade física o mais depressa possível. Naturalmente que o exercício aeróbio e sem carga, ou com menos carga, é o exercício melhor para a coluna. Estamos a falar de piscina, estamos a falar de bicicleta, de yoga, de pilates. Eu acho que nós também não podemos cair num erro que, se calhar, alguns colegas da geração antes da minha caíram, que foi enviar todas as pessoas para a piscina. E as pessoas não sabem todas nadar, não são peixes, e então iam todas para a hidroginástica. E nós temos que perceber que se tivermos à nossa frente uma pessoa com 20, 30, até aos 50 anos, ativa, e se essa pessoa gostar de correr, nós não devemos impedi-la de correr. Naturalmente que a corrida não é o melhor exercício para a coluna, mas o exercício físico e a corrida de forma moderada vão ser muito bons para a coluna, vão ajudar na diminuição da obesidade, vão ajudar no reforço muscular. Nós, quando mandamos um doente praticar exercício, é com o objetivo de fortalecer aquilo que nos ginásios agora se designa como core. Sim. Core quer dizer núcleo, é o centro do nosso corpo. Estamos a falar dos músculos abdominais, dos músculos lombares, dorsais, também da musculatura da nádega, das coxas. No fundo, é aquela musculatura que nos permite levantar e sentar de uma cadeira, é aquilo que nos permite fazermos movimentos de torção de forma relativamente segura. E se nós conseguirmos fazer um bom reforço dessa musculatura, se conseguirmos fazer exercício que potencia o reforço dessa musculatura, vamos poder, com mais facilidade, desempenhar tarefas mais difíceis, porque nós sabemos que nem toda a gente pode ter profissões em que não se pegue muita carga. Sim, e, portanto, claro.
E não podemos dizer a essas pessoas, a partir de agora, o senhor deixou de ser trabalhador da construção civil e vai agora sentar-se aqui neste escritório. E, portanto, aquilo que nós temos que dizer é essas pessoas que elas têm que tentar reforçar a sua musculatura para conseguirem tolerar melhor algumas más posturas, alguns maus hábitos. Isso é fundamental. É também fundamental que estas pessoas percebam que o esforço que fazem no trabalho não é exercício físico, porque muitas vezes a resposta que nós médicos temos é essa: eu já faço muito trabalho, já faço muito exercício, mas isso não é exercício físico feito de forma correta e, portanto, não dispensa a realização de um bom exercício físico. E há dicas que pode deixar aos nossos telespectadores, ou pelo menos alguns cuidados, não só no exercício físico, mas nas rotinas diárias, coisas do dia-a-dia, como, por exemplo, a limpeza lá de casa, pegar em cargas, precisamente, fazê-lo com uma postura correta, se calhar vai evitar aqui algumas dores nas costas, vai, não é? sim, senhor, claro. Pronto, nós sabemos que quando tivermos que pegar num objeto devemos sempre baixar-nos dobrando os joelhos e não inclinando o tronco para a frente, isso é fundamental. Devemos ter algum cuidado com o excesso de peso que carregamos. O exercício físico, quando o praticamos, há aqui um problema que nós chamamos os guerreiros de fim de semana. São aquelas pessoas que não fazem nada durante a semana, que não praticam nenhum exercício, mas que ao sábado vão jogar futebol com os amigos e que dão uma corrida e que depois ficam cheios de dores durante o resto da semana toda. São pessoas que não fizeram o reforço muscular necessário para fazerem aquele trabalho e que depois, quando vão realizar o esforço físico, o corpo não tem capacidade para se adaptar a isso. E, portanto, a carga deve ser introduzida de forma gradual, o exercício físico não deve ser feito de forma muito exaustiva no início e, à medida que as pessoas se vão sentindo mais capazes, vão aumentando a carga, vão aumentando a intensidade. Isso é fundamental. E depois, nós também, com o encerramento dos ginásios, houve muita gente que aprendeu a fazer exercício físico em casa. É verdade. O que tem coisas boas e coisas más. Por um lado, coisas boas, praticar exercício físico é sempre muito bom e, portanto, é de enaltecer que isso seja feito. É muito mais prático, as pessoas conseguem praticar exercício físico em casa e a qualquer hora e mesmo nesta situação de pandemia também resolve alguns problemas de medos que as pessoas tenham de estar em espaços fechados. Mas o problema é que é um exercício que é feito sem supervisão e, portanto, é um exercício que poderá ser feito de forma inadequada. Os ginásios têm, os personal trainers têm aqui a vantagem de poder dar algum tipo de formação e, portanto, corrigir más posturas ou más formas de fazer o exercício. Sim, o ideal seria ser sempre acompanhado, nem sempre é possível, mas seria o ideal, claro. Não é? No mundo ideal. Quando é que devemos procurar ajuda médica? Quando é que a dor é de tal forma persistente ou prolongada no tempo que nos faça procurar ajuda? Pronto, temos os 3 grandes grupos que são problemáticos: suspeita de neoplasia, suspeita de infecção e um traumatismo. Aí devemos procurar o médico. Uma dor de costas que surja numa pessoa saudável, ao fim de um bocadinho de um esforço, alguma má postura, não necessariamente deve levar uma pessoa a procurar o médico. Normalmente, com uma medicação, paracetamol, acaba por resolver sem necessidade de procurar o médico. Se essa dor for persistente, aí, ao fim de algum tempo, deve-se procurar o médico. Procura-se o médico não necessariamente para fazer exames, porque a necessidade de fazer exames depende muito da sintomatologia dos doentes. E aí, aquela sintomatologia que deve fazer com que as pessoas procurem mais os médicos: dor ao longo das pernas, dor ao longo dos braços, alterações da força, alterações da sensibilidade, perda da destreza manual, alterações da marcha, alterações de esfíncteres, incontinência. Isso tudo são situações graves da coluna que devem fazer uma pessoa procurar o médico. Todas as outras situações que não resolvam, que sejam enquadradas num adulto saudável, que não tenha problemas de saúde, mas que de um momento para o outro tenha sofrido uma dor de costas e que tenha conseguido perceber qual foi o mecanismo desencadeante, muito provavelmente com medicação 2 ou 3 dias e algum repouso, acaba por conseguir resolver sem necessidade de procurar o médico. Muito bem. Sr. Doutor, foi um gosto conhecê-lo. Muito obrigada. Igualmente. Esta campanha tem já agora o objetivo disso mesmo, não é? Alertar a população para ter essa consciência, e agora no verão pode ser uma boa altura para mudar um bocadinho hábitos, praticar mais exercício físico, sair do sofá e manter uma postura correta, não é? Exatamente. Muito bem. Muito obrigada. Foi um gosto conhecê-lo. Muito Obrigado. Obrigada. Continuação de um bom trabalho. Nós seguimos em frente neste programa e na segunda parte vamos falar de atrofia muscular espinhal. Isto tudo porque a Associação Portuguesa de Neuromuscular
Neuromusculares e a Sociedade Portuguesa de Estudos de Doenças Neuromusculares estão a promover durante este mês de agosto a campanha Eu Sou Raro, Eu Sou Rara, uma iniciativa que pretende consciencializar a população e os profissionais de saúde para a existência desta doença e para a importância de um diagnóstico precoce. Este é, portanto, o assunto que vai ser abordado na segunda parte deste programa, após um curtíssimo intervalo que vamos fazer agora. São apenas 5 minutos.